Eu sobrevivi, né? 3 pessoas faleceram, mas me levaram junto, assim, não por culpa delas, né? Eles eram estrelas do futebol e tinham muito luxo e dinheiro, mas tomaram a pior decisão de suas vidas e estão apodrecendo na cadeia. Hoje, você verá 7 jogadores de futebol que estão atrás das grades ou já foram presos. Como eles foram parar lá? Devido à sua habilidade dentro de campo, o atacante Edmundo foi apelidado de Animal pelo narrador Osmar Santos. Eu fui algumas vezes seguidas eleito melhor em campo e um belo dia a torcida do Palmeiras começou a cantar "Au, au, au, Edmundo é animal", no Parque Antártica, lotado. De origem humilde e nascido em Niterói, chegou ainda jovem no Vasco da Gama, onde atuou nas categorias de base e no profissional. Olha a tabela, agora sim pintou, vai fazer! Jogou em várias outras equipes do futebol nacional e internacional, mas seu auge foi no Palmeiras, na década de 90, quando passou a ser convocado para a seleção, atuando inclusive na Copa de 1998. No capricho, essa é boa pro Sávio, outro lado, olha o gol, Edmundo! Aproveitando a fama e o sucesso dentro do campo, Edmundo teria acumulado uma fortuna de milhões de reais. Ao mesmo tempo, adquiriu a fama de boêmio e era frequentemente visto em festas e baladas. Eu comecei a tomar uma cervejinha, eu nem gostava de beber, mas adorava sair, adorava a noite. Não tinha essa frescura de ver atleta na noite e querer agredir, encher o saco. Só que uma tragédia mudou para sempre a vida não só do jogador, mas de muitas pessoas. Em dezembro de 1995, enquanto atuava pelo Flamengo, o atacante se envolveu em um grave acidente de carro durante a madrugada. O jogador provocou um acidente de trânsito na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. Na colisão, morreram 3 pessoas e outras ficaram feridas. Após sair de uma boate, acompanhado de algumas amigas, o Jeep Grande Cherokee, que Edmundo dirigia, colidiu com outro carro, um Fiat Uno. O forte impacto causou a morte de 2 ocupantes do Uno e de uma das amigas do jogador, além de deixar outras pessoas feridas. Edmundo continuou jogando futebol, mas respondeu um inquérito que concluiu que o Fiat Uno avançou o sinal, se chocando com o carro do atacante. Andando normal, de repente a Fiat me fechou, a batida em si. Eu só lembro que o carro entrou na minha frente na hora da curva e que capotou. Também foi confirmado que nenhum dos motoristas estava embriagado. Beber, eu não bebo nunca, né? É claro que não posso negar, a gente se encontrou, meus amigos, eu com meus amigos, na Universidade do Chopp. Porém, ficou constatado que Edmundo estava acima da velocidade permitida, o que foi considerado um agravante. Em 1996, ele foi acusado de triplo homicídio culposo e, em 1999, condenado a 4 anos e meio de prisão. Edmundo chegou a ser preso 2 vezes. No entanto, em ambas as ocasiões, foi solto após recursos da defesa. Ele jogou até 2008, quando se aposentou, atuando pelo Vasco. Em 2021, pela maioria dos votos do STF, foi declarada a prescrição dos delitos que levaram o ex-jogador a ser condenado. Agora, recente, eu fui absolvido pelo STF, 26 anos depois. Caramba, 26 anos. Isso acabou. Eu sobrevivi, né? 3 pessoas faleceram, mas me levaram junto, assim, não por culpa delas, né? Hoje, Edmundo é comentarista esportivo. O caso do goleiro Bruno é um dos mais marcantes no mundo do futebol. O jogador iniciou a carreira no Atlético Mineiro, mas se destacou após chegar ao Flamengo, em 2006. Do gol, já está autorizado, vai Dudar para a cobrança, bateu, Bruno com os pés, ele caiu para o canto direito, a bola veio no meio do gol. Bruno!
Com a camisa rubro-negra, conquistou o Campeonato Carioca algumas vezes e um Brasileirão, sendo cotado inclusive para a seleção. No auge da carreira, Bruno se viu no meio de um caso chocante. Em 2010, sua ex-namorada e mãe de seu filho, Elisa Samúdio, desapareceu sem deixar rastros após viajar para o sítio do jogador. Na época, ela estava exigindo o pagamento de pensão e teria ameaçado o goleiro com uma denúncia de agressão. Está indo embora do Rio? Por medo de ameaças do maluco do Bruno. Se ele me ligar, eu vou procurar a polícia. O que você espera dele? Não espero nada, só espero que a justiça seja feita. Não muito tempo após o sumiço de Elisa, a polícia interrogou um primo de Bruno, que confessou sua participação na ocultação do corpo dela. Ele se tornou uma testemunha-chave e deu detalhes do caso. Eu falei que era para acabar onde que estava ela. Ficava lá, tenho certeza absoluta. Ela está enterrada em um sítiozinho em Belo Horizonte, próximo ao aeroporto Confins. A essa altura e com outras evidências, Bruno já era visto pela polícia como suspeito da morte da ex. Um mandado de prisão foi emitido para o atleta e para outras pessoas, incluindo o Macarrão, um amigo muito próximo do goleiro, que teria executado o plano de sequestro e tirado a vida de Elisa. Por mais que muita gente ache que eu não matei ninguém não, eu participei. Realmente, eu falo uma pizza, porque uma pizza é redonda, então tem vários pedaços. Agora, quem tem uma parte maior, quem tem 2 pedaços, ou quem tem só a beirada da pizza, vai arcar com o que plantou. Bruno se entregou à polícia e foi preso, mas o julgamento aconteceu apenas em 2013. Como é que fica a situação agora sua, Bruno? Bruno, já que está sendo preso, você não quer falar onde está o corpo da Elisa Samúdio? Ele foi condenado a mais de 23 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. O corpo de Elisa nunca foi encontrado e os envolvidos se negam até hoje a confessar algo. Bruno, inclusive, admitiu que a ex-namorada foi morta, mas sempre culpou o Macarrão. O processo é mentiroso. Eu fui condenado do processo que a juíza, no meu caso, mandou fazer uma certidão de óbito para entregar para o promotor, para produzir prova, para tentar me condenar. Você só pode ser condenado num crime de homicídio se você tiver 100% certeza. E o meu não tem 100% nunca. Em 2017, após mais de 6 anos preso, Bruno foi solto graças a uma decisão do STF. No mesmo ano, voltou a jogar, defendendo o Boa Esporte, o que causou grande polêmica. É falar somente sobre o futebol. Qualquer palavra, qualquer pergunta que não seja o futebol, ela não será discutida nem por mim e nem pelo clube. O próprio Bruno avisou que não responderia a perguntas não esportivas. Eu não vou te responder essa pergunta. Depois, foi preso novamente, mas hoje está em liberdade condicional. Ele jogou em outros clubes menores, mas atualmente trabalha como entregador de móveis no Rio de Janeiro. Ídolo por onde passou e com muitos títulos no currículo, Daniel Alves se transferiu cedo para a Europa. Foi um dos maiores laterais da história recente do Barcelona, onde jogou por 9 temporadas. Tenta o cruzamento, a bola passa, vamos ver quem chega na batida, o chute, é gol do Daniel Alves! Na seleção, foram mais de 100 jogos e na Copa de 2022 se tornou o jogador mais velho a jogar pela seleção brasileira nesse torneio. Partiu Daniel, pé direito, bateu! Gol! Seu patrimônio até ultrapassou os 330 milhões de reais. Mas o astro do futebol começou a perder tudo isso em 2023. Em janeiro daquele ano, ele foi detido pela polícia espanhola devido a uma suposta agressão sexual ocorrida em dezembro de 2022 em uma boate de Barcelona. De acordo com a denúncia, Daniel teria forçado uma mulher e depois deixado o local. A polícia colheu diversas provas que comprovaram a versão da vítima. Por isso, ele foi preso preventivamente sem direito à fiança. Na época, o lateral defendia o Pumas do México, mas teve o contrato rescindido. Em fevereiro de 2024, após 3 dias de julgamento, Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por agressão sexual. A pena foi reduzida após o jogador pagar uma indenização à vítima.
Mas no mês seguinte, a Justiça espanhola concedeu liberdade provisória ao atleta mediante pagamento de 1 milhão de euros. Daniel Alves deixou a prisão nesta segunda-feira em liberdade provisória, após pagar uma fiança de 1 milhão de euros. Seus advogados recorreram da sentença e o processo ainda aguarda um desfecho final. Hoje, o lateral está longe dos holofotes. Ele se converteu e segue afastado do futebol. Em outubro de 2024, postou a primeira foto 7 meses após sair da cadeia. O meio-campista Fred Rincón nasceu na Colômbia, mas fez muito sucesso no futebol brasileiro na década de 90 e início dos anos 2000. Defendeu Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro. Fred Rincón, autorizado colombiano, parte Rincón, gol! No Timão, onde jogou de 1997 a 2000, em sua primeira passagem, se tornou ídolo, conquistando 2 títulos do Brasileirão. Seu último clube foi justamente o Corinthians, em 2004. Após se aposentar, tentou a carreira de treinador, mas não teve tanto êxito, passando por times pequenos e, inclusive, treinando o time B do Corinthians. Já em maio de 2007, outra notícia pegou a todos de surpresa. Rincón foi preso por agentes federais e da Interpol em São Paulo. Ele ficou detido na sede da Polícia Federal, acusado de lavagem de dinheiro e associação com tráfico de entorpecentes. Na época, a imprensa divulgou que o ex-jogador foi preso após o STF acatar um pedido da Justiça do Panamá, onde Rincón era investigado e suspeito de lavar dinheiro de uma organização comandada por um narcotraficante colombiano. O atleta confirmou que o conhecia, mas negou qualquer envolvimento nos negócios obscuros dele. Mas, devido às investigações, os bens de Rincón foram bloqueados pela Justiça. Após 123 dias preso, ele foi liberado. Mas em 2015, uma nova ordem de prisão foi emitida pelos mesmos crimes. Em 2016, o ex-jogador foi absolvido das acusações. Infelizmente, em 11 de abril de 2022, na cidade de Cali, o veículo dirigido por Rincón foi atingido por um ônibus. Pode se envolver em um acidente de trânsito na última segunda-feira, quando o carro em que ele estava foi atingido por um ônibus. Ele foi internado em estado grave e submetido a uma longa cirurgia, permanecendo em estado crítico. 2 dias depois, ele não resistiu e faleceu aos 55 anos. Por muitos anos, o atacante Robinho foi a esperança de títulos da seleção. Jogou 2 Copas do Mundo, Copa América e outros campeonatos. Rua de peito, ajeitou para Robinho. Ele vai para cima na marcação. Fez a graça. Driblou, a galera gostou. Olha o Robinho. Olha o Robinho. Que espetáculo. Bateu pro meio. Elano, olha o gol. Gol! Além disso, foi ídolo do Santos, equipe onde foi formado. Dá para Robinho. Robinho dá pé. Robinho. William vem por dentro. Aquele direita fica. Landa, ele passa o pé na bola para lá, para cá. Pintou ali, pênalti. Também fez carreira na Europa, jogando pelo Real Madrid, Manchester City e Milan. O jogador investiu parte de seu dinheiro e acumulou uma fortuna estimada em 100 milhões de reais, mas nenhum dinheiro o livrou da prisão. Em 2014, um jornal italiano revelou que Robinho era investigado por uma agressão sexual coletiva em uma boate de Milão, no ano anterior. A denúncia envolvia o jogador e outros 5 homens que teriam se aproveitado de uma albanesa. Em 2017, quando jogava no Atlético Mineiro, Robinho foi condenado em primeira instância a 9 anos de prisão. Eu fui condenado na Itália, injustamente, por 9 anos por algo que não ocorreu, algo que não aconteceu, e eu tenho todas as provas que mostram disso. Mesmo tendo negado a ação, a polícia conseguiu interceptar várias ligações telefônicas onde Robinho comentava sobre o caso com os amigos, fazendo piada e dando a entender que a vítima estava inconsciente no momento,
o que foi determinante para a sua condenação. Por isso que eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina estava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou. Em 2020, a sentença do atleta foi confirmada pela Justiça da Itália e em 2022 foi determinada a execução imediata da pena. Até então, Robinho seguia jogando futebol e seu retorno chegou a ser anunciado pelo Santos, mas o contrato foi suspenso após os desdobramentos do caso. Como Robinho estava no Brasil, por lei, ele não poderia ser extraditado para cumprir pena na Itália. Mas em março de 2024, o STJ determinou que o atleta cumprisse a pena de 9 anos de prisão no Brasil. Assim, o jogador foi preso e levado para a penitenciária de Tremembé. Então foi preso recentemente agora, foi isso? Sim, eu me fortifiquei lá, tudo. Vai ter que passar pelo exame do corpo de delito, tá? E aí vai dar início ao cumprimento da pena, né? Vai ser encaminhado para o presídio. É só isso, entendeu? Onde permanece detido até hoje. O goleiro Higuita foi um dos personagens mais icônicos do futebol sul-americano. O colombiano, conhecido por fazer defesas de forma inusitada e com cambalhotas, atuou em times de seu país em grande parte da carreira, incluindo a seleção colombiana. Higuita pôs em risco um honroso 0-0, mas o resultado foi a consagração mundial. A jogada impressionou colegas de profissão. Atuou por muitos anos no Atlético Nacional, nas décadas de 80 e 90. Mas Higuita se envolveu em muitas polêmicas fora de campo. Ele era usuário de substâncias ilícitas e foi pego no doping 2 vezes, em 2002 e 2004. Mais tarde, confessou que usava entorpecentes, mas não de maneira constante, e que não era algo usado para melhorar sua performance dentro de campo. No entanto, a grande encrenca em que Higuita se meteu se deu na década de 90. Ele era amigo de infância do narcotraficante Pablo Escobar e foi visitá-lo na prisão, o que chamou a atenção das autoridades. Pouco tempo depois, o goleiro acabou preso, acusado de participar de um sequestro organizado por Escobar. Esse fato impediu que Higuita jogasse a Copa do Mundo de 1994. No total, foram 9 meses preso, mas seu suposto envolvimento no sequestro jamais foi comprovado. Tanto é que Higuita processou o Estado, ganhou a causa e seguiu sua vida normalmente. Ele também disse que foi perseguido e pressionado a confessar crimes de Escobar. Higuita jogou até 2010 e depois se tornou treinador de goleiros. Atualmente, aos 58 anos, é embaixador de uma casa de apostas. O meia Piá é bem menos popular do que os jogadores citados, mas marcou algumas torcidas, principalmente de times como Santos, Corinthians e Ponte Preta em meados dos anos 2000. Acumulou passagens também por muitas equipes pequenas e encerrou a carreira em 2013. Em 1999, se deu a primeira grande polêmica. Piá foi indiciado como coautor no homicídio de um mecânico. Na época, ele defendia a Ponte Preta, mas acabou absolvido no tribunal. Após sua aposentadoria, Piá foi preso várias vezes, sendo a primeira delas em janeiro de 2014. O que eu ganhei jogando, eu perdi tudo. O jogador foi detido com objetos roubados de caixas eletrônicos, incluindo lâminas que eram usadas para pescar envelopes de dinheiro das máquinas. O ex-jogador foi preso em frente a esta agência bancária no Jardim Chácaras Primavera, aqui em Campinas. O ex-jogador e sua esposa foram indiciados por tentativa de furto qualificado. Ele ganhou liberdade provisória após 21 dias. Em 2015, a história se repetiu. Piá foi preso por tentativa de furto a caixa eletrônico. Eu já estava numa situação difícil financeiramente e essas pessoas se aproximavam de você e acabavam colocando situações, dinheiro fácil. Chega a um ponto de você ser preso, você não é preso sozinho. Você leva a sua família toda para. Ele conseguiu um habeas corpus e, meses depois, acabou detido novamente por tentar furtar caixas eletrônicos em uma agência bancária. É um período muito difícil, mas
Tudo na vida são consequências daquilo que você fez, né? Então as consequências vêm. A partir de 2016, já em liberdade, iniciou a carreira como técnico auxiliar. Mas em 2020 houve uma nova prisão. Dessa vez, ele estava com mais de R$8 mil roubados de 2 agências bancárias no interior paulista. Além de praticar corriqueiramente esse tipo de crime, Piá teve passagens, por exemplo, por posse de entorpecentes e falta de pagamento de pensão. Nada vale a sua liberdade. Ser privado da sua liberdade, poxa, isso é uma situação muito dolorosa para o ser humano. E sem contar, né, o que você vive lá dentro, né, que é o pior lugar para se viver. Em 2024, deu uma entrevista contando detalhes da sua vida e afirmando que buscava um recomeço como agente de jogadores de futebol. Eu olho, trago jogadores, converso com os pais, tanto profissionais como de base, de todas as idades e tal. Aí, em condições dele virar um grande jogador, virar um grande homem, é os jogadores que eu trago para a empresa. Piá disse que perdeu muito dinheiro na época de jogador e, por isso, recorreu ao crime. Ele afirmou que cumpriu 2 sentenças e que ainda recorre em liberdade em outras 2. Qual deles mais te surpreendeu? Já comente, se inscreva e deixe o seu gostei. Separei um vídeo para você. Ele está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá!